Porto de Jaraguá, ano de 1915. À porta em Maceió, o missionário Gunnar Vingre, vindo do Pará, cheio do Espírito Santo, para anunciar as boas novas de Cristo. A vinda de Gunnar Vingre a Maceió não foi por ter belas praias, e sim por ter ouvido a voz do Senhor através de sua profecia. Deus falou, e o seu servo não duvidou, creu na palavra. Regressando ao estado do Pará, o missionário tem a grata alegria em saber da chegada do casal de missionários suecos, que para nós seria um grande divisor de águas, Otto Nelson e Adina Nelson. A partir de então, começa oficialmente a história da Assembleia de Deus em Alagoas. Em 1915, no dia 21 de agosto, depois de uma viagem bem cansativa, à porta em Maceió, o missionário Otto Nelson. Já em solo alagoano, Otto Nelson fica hospedado na humilde casa do irmão Balbino Gomes. E como o próprio missionário disse, era uma casa simples, mas de um homem crente. 4 dias após a sua chegada, 25 de agosto de 1915, oficialmente foi realizado o primeiro culto da Igreja Assembleia de Deus em Alagoas. Neste culto, não haviam muitas pessoas. A estrutura era simples, mas a alegria em servir ao Senhor já era marcante. Deus estava confirmando a sua palavra e o seu nome estava sendo exaltado através da vida do missionário Otto Nelson. Após 5 anos de trabalho intenso, Otto Nelson e sua esposa Dina viajam para a Suécia a fim de descansar e angariar recursos para construir um templo em Maceió. Neste período, a obra do Senhor foi entregue aos cuidados do irmão Balbino Gomes, já obreiro aprovado e cheio do Espírito Santo. Em 22 de outubro de 1922, o templo sede foi inaugurado. Quanta alegria e que satisfação em saber que o nosso templo foi o terceiro a ser construído no Brasil. A alegria toma conta do nosso missionário e a partir da inauguração do templo sede, ele começa a evangelização no interior do nosso estado. Em 1923, de 21 a 28 de outubro, foi realizada a primeira convenção estadual e escola bíblica de obreiros. Deus já estava levantando seu exército para a propagação do seu evangelho. Em 15 de maio de 1930, após 15 anos de sua chegada, o missionário Otto Nelson deixa Maceió e os missionários Algot e Rosa Sampson começam a cuidar do rebanho do Senhor em Alagoas. Sua permanência no estado dura apenas 2 anos, com relevantes serviços prestados ao reino de Deus. A chegada do pastor Antônio Rego Barros, um pastor desbravador, um homem de grande conhecimento bíblico, um grande obreiro. Pastor Antônio Rego Barros chegou a Maceió em 1931. Por 32 anos, o pastor Antônio Rego Barros presidiu a Igreja Assembleia de Deus em Alagoas, contribuindo no crescimento da obra, na preparação e formação de novos obreiros. O primeiro coral da Assembleia de Deus foi formado em sua gestão, a primeira banda de música, o conjunto Louvor Perene, a construção do segundo templo em 30 de agosto de 1942. O Círculo de Oração Getsemane foi oficialmente formado em 1956 e uma escola de ensino secular para ajudar na alfabetização dos alagoanos. O missionário Gustav Johansson chegou a Maceió em 20 de fevereiro de 1961 e assumiu a presidência da igreja em 10 de novembro de 1963. Foram 2 anos de trabalho na obra do Senhor em Alagoas como presidente, tendo passado a presidência para o pastor Juvenal Pedro da Silva no dia 1º de janeiro de 1965. Pastor Juvenal, durante 6 anos, foi nosso pastor presidente, homem de grande envergadura espiritual, obreiro de grande fé que sabia o valor de uma alma. O pastor Juvenal foi o pioneiro no envio de missionários para o exterior. Em sua gestão, a igreja comemorou 50 anos de sua fundação no estado e a primeira confraternização de jovens, que foi algo tremendo e marcante. Após 6 anos de sua liderança à frente da igreja no estado,
o pastor Juvenal passou a presidência para o pastor Manuel Pereira de Lima, onde assumiu em 1971. Em sua gestão, a igreja cresceu, o patrimônio da igreja aumentou, foi construída uma escola de ensino do primeiro grau, edificou um lar para idosos, o Leal, trouxe formação teológica para os obreiros, não se descuidando do Estado, abriu novos campos de evangelização, recrutando assim muitos obreiros de grande valor. Em sua gestão, foi construído o nosso templo sede atual, em 30 de agosto de 1977. Foram 15 anos servindo ao Senhor como pastor-presidente. O seu legado está registrado e será lembrado na história. Nosso pastor-presidente, José Antônio dos Santos. Nascido em 5 de dezembro de 1931, em Santana do Ipanema. Pastor José Antônio dos Santos, um obreiro aprovado por Deus. No dia 6 de junho de 1986, o pastor José Antônio dos Santos assumiu definitivamente a presidência da igreja por aclamação do presbitério e dos pastores e evangelistas que já haviam aclamado no dia 3 de junho do mesmo ano. Um ministério abençoado e cheio de realizações. Crescimento da igreja tanto na capital quanto no interior. Organização da Comadal, aquisição de um grande terreno no bairro do Farol, construção e inauguração do tanque batismal Betesda, expansão da obra missionária, criação do jornal Novas de Esperança. Grandes eventos, Jubileu de Diamante, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, presidida em Alagoas, de 27 a 31 de janeiro de 2003. 90 anos da fundação da Assembleia de Deus em Alagoas. Esta é a galeria dos nossos grandes obreiros e muitos outros que aqui não foram mencionados, mas fazem parte da obra vitoriosa que está crescendo, e só irá parar quando Cristo chamar os seus santos para a glória eterna. 100 anos da Igreja Assembleia de Deus em Alagoas. Você faz parte desta grande obra de Deus na face da terra. Que seja agora estabelecido oficialmente a abertura do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alagoas. E para dar oficialmente a palavra de abertura do ano do centenário, pastor presidente José Antônio dos Santos. Todos digam comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaramos a Assembleia de Deus em Alagoas rumo ao centenário. Todos dizem... Querido Deus e Pai, a quem servimos, te agradecemos por bênção, por vitórias alcançadas. Como nos permitiste chegar até aqui e um pouco mais adiante, para que o teu nome seja glorificado. Mande o necessário para o trabalho, para que no próximo ano, neste mesmo mês, estejamos aqui fechando o centenário da Assembleia de Deus em Alagoas e que temos alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Ó Deus, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso Estado, as autoridades constituídas e que todos possam trabalhar em prol da mesma causa. Deus, a quem servimos e quem esperamos, tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus, e todos dizem amém.